Vamos começar agora o capítulo 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: Estes são os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas e que rumina, esse podereis comer. Os seguintes, contudo, não comereis dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida: o camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. O querogrilo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida, essa vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esses vos serão imundos. Estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas, todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esse podereis comer. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis. Tê-lo-eis em abominação, da sua carne não comereis, e abominareis os seus cadáveres. Tudo o que não tem barbatanas, nem escamas, nas águas será para vós abominável. Dentre as aves, a estas abominareis, não se comerão, serão abomináveis a águia, o quebrantoço, o chofrango, o açor, o falcão segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie, o bufo, o corvo marinho, a coruja, o porfirião, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés serão para vós uma abominação. Contudo, estes há que podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, os que têm pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Isto é, deles podereis comer os seguintes: o gafanhoto, segundo a sua espécie, o solhão, segundo a sua espécie, o argol, segundo a sua espécie, o agabe, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos alados que têm 4 pés serão para vós uma abominação. Também por eles vos tornareis imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E quem levar qualquer parte dos seus cadáveres, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide em duas, e que não rumina, será para vós imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todos os plantígrados dentre os quadrúpedes, esses vos serão imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles serão para vós imundos. Estes também vos serão por imundos entre os animais que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, o crocodilo da terra segundo a sua espécie, e o musaranho, o crocodilo da água, e a lagartixa, o lagarto e a toupeira. Estes vos serão imundos dentre os animais rasteiros. Qualquer que os tocar, depois de mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair o cadáver de qualquer deles será imundo, seja vaso de madeira, ou vestidura, ou pele, ou saco, seja qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, então será limpo.
E quanto a todo vaso de barro, dentro do qual cair algum deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo alimento depositado nele, que se pode comer, sobre o qual vier água, será imundo. E toda bebida que se pode beber, sendo depositada em qualquer destes vasos, será imunda. E tudo aquilo sobre o que cair alguma parte dos cadáveres deles será imundo. Seja forno, seja fogão, será quebrado. Imundos são, portanto, para vós serão imundos. Contudo, uma fonte ou cisterna em que há depósito de água será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se houver de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, então ela será para vós imunda. E se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do cadáver dele lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Igualmente, quem levar o cadáver dele lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo animal rasteiro que se move sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre, tudo o que anda sobre 4 pés, e tudo o que tem muitos pés, enfim, todos os animais rasteiros que se movem sobre a terra, desses não comereis, porquanto são abomináveis. Não vos tornareis abomináveis por nenhum animal rasteiro, nem neles vos contaminareis, para que não vos torneis imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos, e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Esta é a lei sobre os animais e as aves e sobre toda criatura vivente que se move nas águas e toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer separação entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Estamos lendo o livro de Levítico 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da impureza da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois, permanecerá ela 33 dias no sangue da sua purificação, e nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, então será imunda 2 semanas, como na sua impureza, depois permanecerá 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rola para a oferta pelo pecado, à porta da tenda da revelação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela. Então ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não bastarem para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por ela e ela será limpa. Estamos lendo agora o capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa,
e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão sacerdote, ou a um de seus filhos os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco, e a praga aparecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isto, o declarará imundo. Mas se a mancha lustrosa na sua pele for branca, e não tiver mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará por 7 dias aquele que tem a praga. Aos 7 dias aquele que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez. Se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo. É uma pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, mostrar-se-á de novo ao sacerdote, o qual o examinará. Se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando num homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote, o qual o examinará. Se houver na pele inchação branca que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na sua pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará porque imundo é. Se a lepra se espalhar muito na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, este o examinará. E se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo o que tem a praga. Ela se tornou branca, o homem é limpo. Mas no dia em que nele aparecer carne viva, estará imundo. Examinará, pois, o sacerdote a carne viva e declarará o homem imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ora, se a carne viva mudar e ficar de novo branca, ele virá ao sacerdote, e este o examinará. Se a praga se tiver tornado branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Quando também a carne tiver na sua pele alguma úlcera, se esta sarar, e em seu lugar vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote, e este a examinará. Se ela aparecer mais profunda que a pele, e o pelo se tiver tornado branco, o sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra, que brotou na úlcera. Se, porém, o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, tirando a vermelho, ou branco, o sacerdote a examinará. E se o pelo na mancha lustrosa se tiver tornado branco, e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra, brotou na queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar, e na mancha lustrosa não houver pelo branco, nem estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se ela se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa tiver parado no seu lugar, não se estendendo na pele, e tiver escurecido, é a inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba,
O sacerdote examinará a praga, e se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha, e ela não parecer mais profunda que a pele, e nela não houver pelo preto, o sacerdote encerrará por 7 dias o que tiver a praga da tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda que a pele, o homem se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote encerrará por mais 7 dias o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, o qual lavará as suas vestes e será limpo. Mas se depois da sua purificação a tinha estender na pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, tiver parado e nela tiver crescido pelo preto, a tinha terá sarado. Limpo está o homem, portanto o sacerdote o declarará limpo. Quando homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, isto é, manchas lustrosas brancas, o sacerdote as examinará. Se essas manchas lustrosas forem brancas, tirando a escuro, é impigem, que brotou na pele. O homem é limpo. Quando a cabeça do homem se pelar, ele é calvo, contudo é limpo. E se a frente da sua cabeça se pelar, ele é meio calvo, contudo é limpo. Mas se na calva ou na meia calva houver praga branca, tirando a vermelho, é lepra que lhe está brotando na calva ou na meia calva. Então o sacerdote o examinará. E se a inchação da praga na calva ou na meia calva for branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, é imundo. O sacerdote certamente o declarará imundo, na sua cabeça está a praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode, e clamará, imundo, imundo. Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo é. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também houver praga de lepra em alguma vestidura, seja em vestidura de lã ou em vestidura de linho, quer na urdidura, quer na trama, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de pele. Se a praga na vestidura, quer na urdidura, quer na trama, ou na pele, ou em qualquer coisa de pele, for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Ao 7º dia examinará a praga. Se ela se houver estendido na vestidura, quer na urdidura, quer na trama ou na pele, seja qual for a obra em que se empregue, a praga é lepra roedora, é imunda, pelo que se queimará aquela vestidura, seja a urdidura ou a trama, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de pele em que houver a praga, porque é lepra roedora, queimar-se-á ao fogo. Mas se o sacerdote a examinar, e ela não se tiver estendido na vestidura, seja na urdidura, ou na trama, ou em qualquer obra de pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que está a praga, e o encerre por mais 7 dias. O sacerdote examinará a praga depois de lavada, e se ela não tiver mudado de cor, nem se tiver estendido, é imunda. No fogo a queimará. É praga penetrante, seja por dentro, seja por fora. Mas se o sacerdote a examinar, e a praga tiver escurecido, depois de lavada, então a rasgará da vestidura,
ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se ela ainda aparecer na vestidura, seja na urdidura, seja na trama, ou em qualquer coisa de pele, é lepra brotante. No fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a vestidura, quer a urdidura, quer a trama, ou qualquer coisa de pele, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na vestidura de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Agora o capítulo 14. Depois disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também que se molhe uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, os quais molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E o espargirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se há de purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo, também lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de cereais amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa, e tomando também o log de azeite, os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque como a oferta pelo pecado perante ao sacerdote, assim também a oferta pela culpa é coisa santíssima. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito. Tomará também do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que se há de purificar por causa da sua imundícia. E depois imolará o holocausto, e oferecerá o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será limpo. Mas se for pobre, e as suas posses não bastarem para tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta de movimento, para fazer expiação por ele.
1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, 1 log de azeite e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses permitirem, dos quais um será oferta pelo pecado e outro holocausto. Ao 8º dia, os trará para sua purificação ao sacerdote, à porta da tenda da revelação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomando do sangue da oferta pela culpa, pô-lo-á sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo direito espargirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Igualmente, do azeite que está na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem. Sim, conforme as suas posses, um para oferta pelo pecado e outro como holocausto, juntamente com oferta de cereais. Assim fará o sacerdote perante o Senhor expiação por aquele que se há de purificar. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferta estipulada para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que não se torne imundo tudo o que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga, e se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo daquela casa, deixá-la fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se a praga se estiver estendido nas paredes da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado deitarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga estiver estendido na casa, lepra roedora há na casa, é imunda. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada será imundo até a tarde. Aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem comer na casa lavará as suas vestes. Mas, tornando o sacerdote a entrar e examinando a casa, se a praga não se tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. E para purificar a casa tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. E molará uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará o pau de cedro, o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave, com as águas vivas e com a ave viva,
com o pau de cedro, com o hisopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, de lepra das vestes e das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Vamos começar agora o capítulo 15. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo na sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se deitar será imunda. E qualquer que tocar na cama dele, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará as suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas, e será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote, os quais os oferecerá, um para oferta pelo pecado, e outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor por causa do seu fluxo. Também, se sair de um homem o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. E toda vestidura e toda a pele sobre que houver sêmen serão lavadas em água, e serão imundas até a tarde. Igualmente, quanto à mulher com quem o homem se deitar com o sêmen, ambos se banharão em água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se sentar será imundo. Também, qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa sobre o que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E se o sangue estiver sobre a cama, ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia ficar sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imunda.
Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda a cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua impureza. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor, por causa do fluxo da sua imundícia. Assim, separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen, de modo que por eles se torna imundo, como também da mulher enferma com a sua impureza, e daquele que tem o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda.